métodos de acoplamento PV, pressão e velocidade. Tá? Vocês vão ouvir muito falar sobre esses métodos. Tá? Eles são basicamente o Simple resume os 4 primeiros ali, né? Tudo é baseado nesse Simple aqui, os outros são variações dele. E aí tem o acoplado, tá? Então são os algoritmos utilizados para resolver de forma iterativa o sistema de equações governantes. Os métodos mais conhecidos, né, são o que vocês vão ver aí tanto no OpenFOAM quanto no Fluent, no CFX, seja lá o software que vocês estiverem usando, vocês vão ouvir falar de Simple. Simple C, que é o Simple Consistent, o Simple R, que é o Simple Revised, e o piso. Tá? Sempre vão estar falando desse software. E também do acoplado. Eu não tenho tempo aqui, né, para discutir um a um. Tá? Eu vou dar uma pincelada do que seria isso. Né? Então, o Simple é Semi-Implicit Linked Equations. Tá? Provavelmente o algoritmo mais conhecido e utilizado de todos. Tá? Vão ver sempre isso aí. Normalmente é o padrão do solver, é o mais utilizado. O algoritmo, né, de forma bem simples, né, uma passada, eu tenho que estimar, é um nome bonito para chutar os valores de U, V, W, né, e P. Aí eu calculo os coeficientes da equação, né, porque essa equação da quantidade de movimento, os coeficientes, né, que seriam aquelas partes que multiplicam a tua incógnita, eles são a própria incógnita. Né, então eu preciso de U, V e W para calcular esses coeficientes, para montar a equação algébrica, para que eu possa resolver o sistema de equações algébricas. Aí eu resolvo as equações de movimento, né? Eu crio uma equação de correção para P, eu não vou entrar no detalhe aqui, né? Corrijo os campos de velocidade, calculo novamente a pressão, faz o P asterisco igual a esse P que eu calculei e retorna ao passo 2. Não tenho muito como explicar aqui o que está acontecendo sem mostrar as equações. Isso eu levaria uma aula para cada um desses aqui. Tá? São os passos globais. O detalhe é que ele cria, né? Ele resolve uma equação, ele cria uma equação de correção para P aqui. Né? Você vai resolver uma equação, uma outra equação diferencial, que é calculada substituindo as velocidades, né, as correções de velocidade na equação da conservação da massa. Tá? Importante aqui, lembrar que existe Simple. Lembrar que existe Simple C, que é o próximo, Consistent. Ele é idêntico, ele só tem um passo. A forma de corrigir as velocidades aqui que é diferente. Tá? Só isso aqui que é diferente do Simple. Também muito utilizado, aparece lá no OpenFOAM até que não. No OpenFOAM a gente usa o Simple e o piso normalmente, né? O Simple C não aparece lá. Mas no Fluent você pode escolher entre Simple, Simple C ou Simple R. Simple R também é uma variação do Simple. Ele cria uma outra equação para corrigir P. Eu nunca consegui ver. Provavelmente tem alguma vantagem, eu nunca consegui entender qual é a vantagem. Todas as vezes que eu experimentei também nunca vi vantagem nenhuma, né? Mas é um método clássico aí, Simple R, também para acoplamento pressão-velocidade. Tá? Não tem como eu explicar melhor isso aqui, a menos de que eu mostre as equações, e daí eu vou levar mais uma aula para cada um desses aí. O piso também é uma variação do Simple, tá? Ele foi usado originalmente para problemas transientes, incompressíveis, mas eu posso usar ele também, o piso, para regime permanente e escoamentos compressíveis. Tem duas correções agora, né? Antes tinha uma única correção, agora tem duas correções. E finalmente o coupled, né? O Fluent é coupled. O OpenFOAM não usa esse solver, tá? O OpenFOAM só usa os segregados. O Fluent tem a opção. Eu parei de usar o Fluent na versão 14, tá? A versão 14 foi a primeira versão do Fluent que o coupled realmente funcionava direito. Antes ele não funcionava muito bem.
a versão anterior, que era 6, depois ele pulou para 14 para ajustar os números com a ANSI lá, né? Da 6 pulou para 14, não, da 6 ele pulou para 10, eu acho, mas eu usei até a 14, ele funcionava já, mais ou menos, essa função acoplada. E que aqui, ó, diz que utiliza todas as equações de transporte, coloca todas as equações algébricas em um único sistema. Isso é mais ou menos verdade, né? O couple do Fluent, na época, pelo menos, ele fazia isso, ele acoplava o escoamento do fluido, né? Quantidade de movimento e massa. Mas ele desacoplava a temperatura, por exemplo, se você tivesse que resolver um problema que tenha escoamento e energia. A temperatura era desacoplada. Tá? Então não existe uma única forma de acoplar as coisas, existem mais de uma forma de acoplar as coisas. Tá? Eu não sei, o Fluent deve estar na versão 19, eu acho. Eu não sei o que está acontecendo, não sei lá bem exatamente o que ele usa, faz algum tempo já que eu não uso mais o Fluent. O OpenFOAM continua usando com bastante sucesso ainda o Simple, o Piso, Simple e Piso. Na verdade ele combina os dois, né? Pimple, ele chama de Pimple, que é uma combinação do Simple e do Piso, ou seja, é mais uma variação do algoritmo Simple, tá? Que é o clássico, o mais conhecido. Para concluir, né, a última coisa que eu vou falar aqui é sobre os coeficientes de relaxação. São utilizados para relaxar, desacelerar ou acelerar a convergência de uma das variáveis em relação às demais. Eles são fundamentais na convergência de alguma solução. Então esses valores aí, esses são uns alfas que eu coloquei aqui, né? Eles aparecem tanto lá no OpenFOAM quanto no Fluent. Você pode especificar, ele tem os valores padrão lá. Normalmente é em torno de esse aqui, alfa U, alfa V e alfa W, algo em torno de 0,6, 0,7. E esse alfa que vai no P aqui, 0,4, né? Que eles são usados para sobre-relaxar, para desacelerar a convergência, para evitar que divirja, tá? Evitar a divergência da solução. Então, sem esses caras, principalmente na solução, na solução segregada, né? Porque isso aqui não aparece na solução acoplada, né? Não consegue resolver. Vai dar problema. Tu tem que estabilizar as coisas entre uma equação e outra. Às vezes o escoamento é predominantemente numa direção, daí tu tem que resolver na outra direção também. Então a taxa com que as coisas convergem numa direção é diferente do que a taxa com que as coisas convergem em outra direção. E daí, se tu não tiver esses alfas para estabilizar a solução, o troço não vai. Normalmente o padrão funciona, às vezes você precisa aumentar ou diminuir esses valores para que tu consigas uma solução. O da pressão sempre é menor do que os outros. Tá? Então isso aparece em algum lugar lá. Quem está começando agora vai fazer o tutorial, não vai se dar de conta que isso existe, tanto no OpenFOAM quanto no Fluent, não vai perceber que essas coisas existem, mas elas estão lá, em algum lugar elas estão lá. Tá? Tudo isso que eu falei, né, função de interpolação, escolha do algoritmo, coeficientes de relaxação, essas coisas estão lá, você tem que escolher, ou você pode usar o default e rezar para que dê tudo certo. Tá? Mas sempre dá certo no tutorial, quase nunca dá certo. Nunca dá certo a primeira vez que for resolver o problema real de vocês, né? O problema lá da dissertação, do TCC de vocês, nunca vai dar certo da primeira vez. Então vão ter que começar a mexer, enxergar essas coisas, saber o que é para ajustar, para poder resolver o problema. E eu acho que era isso, gente. Não tenho mais o que falar aqui.